Olá pessoal do Power BI na Prática, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Leite. Se você não conhece esse canal, você está vacilando. Já se inscreve aqui, já deixa o seu like, porque você vai adorar os conteúdos que nós temos aqui, principalmente se você quer aprender Power BI. Esse aqui é o seu lugar, tá? Hoje eu vou dar uma introdução ao DAX para vocês. Vamos aprender um pouco de DAX aqui para preparar vocês para estudarem DAX e começarem a se aperfeiçoar nisso. Então, se você já usa o Power BI e quer começar a melhorar o seu poder de análise, a implementar fórmulas de negócio dentro dos seus relatórios, esse aqui é o seu vídeo. Então, fica comigo até o final. Tá bom? Vamos aqui sem enrolação, então já curte logo o vídeo também sem enrolação, já se inscreve e clica no sininho aqui embaixo para você não perder nenhum conteúdo. Vamos aqui para minha tela. Eu vou fazer do zero com vocês aqui. Então, antes vamos entender a teoria do DAX. O que significa DAX, professor Marcelo? DAX é a abreviação da palavra Data Analysis. Eu não sei escrever análises em inglês certo, então vou escrever assim: Analysis Expressions. Então, são expressões para você fazer análise nos seus dados. E vocês vão perceber aqui como é que funciona. No Power BI, o DAX ele é apresentado para a gente e nós podemos criar com o DAX lá dentro do Power BI duas coisas, que são colunas e tabelas calculadas e as medidas. Você falou que é duas, professor, mas na verdade é três. Você está falando aí de colunas e tabelas calculadas e medidas. Sim, mas esses dois caras aqui, eles estão na mesma categoria, tá? E as medidas, elas estão separadinhas aí. Então, quais são as principais diferenças desses dois casos? A principal diferença, eu vou dar aqui algumas, tá? Algumas diferenças básicas aqui para vocês entenderem quando a gente começar a fazer ali. Esse vídeo ele vai ser bem grande, então eu vou dividir ele em duas partes. Ok? Então a gente vai ter essa parte 1 e a parte 2, para vocês aprenderem certinho como é que funciona aqui o DAX. Ok? Então as principais diferenças aqui é que colunas e tabelas calculadas, primeira coisa, esses dois caras aqui, eles têm contexto de linha. Tá? E vocês já vão entender o que é um contexto de linha quando a gente fazer isso na prática já já. As medidas, vamos colocar uma barrinha também aqui para separar, né? E vamos colocar junto, ó. Que aí a gente, deixa parecendo que é uma coluninha dividida, né? E as medidas, elas têm contexto de filtro, tá? De filtro. Segunda diferença, as colunas e as tabelas calculadas, elas têm um contexto local também. Já as nossas medidas, elas têm um contexto global. Contexto global. Certo? O que é um contexto de linha aqui? Vamos lá. O que é um contexto de linha? O contexto de linha é o cálculo que ele vai fazer. Ele faz uma análise linha a linha da expressão que você escreve. Já na medida não. A medida ela só existe quando há um contexto de filtro. Tá? Existem três tipos de contexto de filtro dentro do Power BI. A gente fala disso depois no outro vídeo, talvez. Mas a medida ela só existe quando ela é aplicada num visual, por exemplo, e tem um contexto de filtro ali acontecendo. E aqui a segunda diferença que eu coloquei é que as colunas e as tabelas calculadas elas têm uma importância local. Na verdade, o nome não é importância, o nome também seria contexto. Elas também têm um contexto local. O que significa? Que ela só existe, por exemplo, você cria uma coluna calculada, ela só existe dentro da tabela que você criou. E quando você cria uma tabela calculada, ela só existe dentro da tabela que ela tem e dela mesma. Já as medidas elas têm um contexto global, ou seja, elas existem para fora das tabelas. Então elas podem fazer referências a dados globais, elas podem ser representadas de forma global, tá? Já as colunas e as tabelas não, certo? É como se eu tivesse uma caixinha chamada tabela e ela só fica lá dentro e as medidas não, as medidas elas estão fora disso. Elas conseguem fazer cálculos por fora, certo? Essas são as principais, tem algumas outras, mas para como essa aqui é uma introdução, eu não vou confundir muito a cabeça de vocês. Então guarda isso aí na cabeça. Vamos fazer o seguinte? Vamos vir aqui para o Power BI Desktop e vamos ver isso daqui na prática, que a teoria é bonita, às vezes a teoria confunde se a gente não começar a botar a mão na massa. Então vou botar a mão na massa. Primeira coisa que eu vou fazer aqui no Power BI, eu vou fechar essa minha tela de boas-vindas e eu vou vir aqui no menu página inicial, estou com um arquivo de relatório vazio, tá? Eu acabei de abrir o Power BI aqui. E eu vou inserir manualmente aqui um dado. Vou vir aqui clicar em inserir e eu vou digitar um dado aqui. Vou chamar essa tabela de
dados venda, aqui embaixo, ó, dados venda. Se você não sabe, isso aqui é a forma de você inserir manualmente um dado no Power BI. E aqui eu vou criar 3 colunas. Vou criar a coluna produto, clicando aqui, ó, produto. Vou dar um tab e vou escrever valor venda. Vou colocar assim, ó, total vendas, que aí vai fazer mais sentido para vocês. Ó, total vendas. E aqui do outro lado eu vou colocar total custos. E aí eu vou criar alguns produtos fictícios aqui, tá bom? Eu vou criar aqui rapidinho. Eu só vou digitar valores e eu volto em um segundinho. Vocês nem vão ver o tempo passar, que é a mágica da edição. Eu vou digitar aqui e já vai aparecer para vocês pronto, para a gente não perder muito tempo. Muito bem, voltei. Para vocês passaram um segundo, para mim passou um dia. Tanto é que tá até claro já que eu tô com outra roupa. Então passou um dia aqui, porque eu fiquei bem cansado e eu prefiro descansar antes de continuar gravando para vocês. Então isso aqui é a tabela que eu criei. Vocês podem pausar o vídeo aí para vocês poderem criar igualzinho a que eu fiz, tá? Para ter os mesmos resultados e estudar aqui certinho comigo. Então eu vou carregar esse dado, tá? Vou carregar para cá. Então, quando ele carregar para o Power BI, o que eu vou fazer? A gente tem aqui dentro, deixa eu ver se carregou, vamos esperar um pouquinho. Pronto, foi. Então a gente tem aqui dentro, ó, uma tabela com esses valorezinhos aí individuais. E como é que eu calculo, por exemplo, então, o lucro disso daqui, né? Porque eu tenho um total de vendas, eu tenho um total de custos. Eu quero saber agora qual que foi o meu lucro, o meu percentual de lucro. Então tudo isso são cálculos que eu posso fazer utilizando o DAX, né? Como a gente estudou, ó, o DAX, ele faz análises através das expressões. Então vamos começar de uma forma bem simples, vamos começar entendendo como é que funcionam esses dois caras aqui, ó, colunas e tabelas calculadas, tá? Como que eu crio aqui, então, uma coluna ou uma tabela calculada? Eu vou mostrar, a princípio, as colunas, tá? Depois, porque para a gente criar a tabela, eu teria que explicar as funções que retornam a tabela, então complica mais um pouquinho. Então a gente vê depois em um outro vídeo. Então aqui uma coluna calculada. Eu seleciono a tabela que eu quero, e aí aqui em ferramentas de tabela, você tem essa área de cálculo. Você tem 4 coisinhas aqui. Medida rápida. Essa medida rápida aqui é só um auxiliador de criação de medidas aí, que ele já tem algumas coisas prontas aí para você criar. E tem aqui a nova coluna e a nova tabela. Se eu clico aqui em nova coluna, ele vai criar para mim uma coluna vazia. Ele vai habilitar essa barra de fórmulas aqui em cima. E aqui tudo que eu tenho que fazer é, antes do sinal de igualdade, é o nome da coluna. Então eu vou chamar, por exemplo, aqui, ó, margem vendas. Né? Margem vendas. E depois do igual é a fórmula. Aqui eu vou fazer um cálculo matemático rápido, que é o quê? O total de vendas menos o total de custo, que isso dá a minha margem. Aqui o interessante é que se você abre colchetes, ó, ele vai aparecer para você já esse atalho, que lista todas as colunas que você tem na sua tabela para você poder escolher. Você pode navegar com a seta do seu teclado e apertar Enter. Caso não esteja aparecendo, você pode ou digitar na mão e ele vai aparecendo, ó, ou Ctrl barra de espaço, ele volta a aparecer. Então se eu digito aqui, ó, total vendas, menos, abro colchetes, total custo, e eu aperto Enter aqui para confirmar essa fórmula, ou clico aqui nesse checkbox, ó, ele vai fazer o cálculo para mim em linha a linha. Como a gente anotou aqui, ó, o cálculo é linha a linha, contexto de linha, ele vai linha a linha fazendo o cálculo para mim. Essa é a síntese das fórmulas aqui. Então você representa as colunas da tabela com colchetes e os sinais são igual aos sinais lá do Excel, que você consegue usar para fazer cálculos matemáticos básicos. Então ele cria aí essa coluna. Essas colunas calculadas, elas são como as colunas normais, tá? Você pode vir aqui, por exemplo, e usar o formato moeda geral. Moeda geral para esse cara, vou vir aqui e vou dar uma moeda geral para esse cara também. E para o margem vendas também, vou clicar aqui, moeda geral. E se eu quisesse calcular o percentual? Vamos criar uma coluna nova aqui, ó. Vamos lá, ferramenta de tabela, você pode voltar para ferramenta de tabela, ou no ferramenta de coluna também, você tem aqui na última opção, ó, o nova coluna. Aquela primeira vez apareceu só o ferramenta de tabela, porque eu selecionei a tabela por aqui. Tá? Então ele vem aqui só para essa ferramenta de tabela. Mas se tiver com a coluna selecionada, também tem aqui a opção de nova coluna. Se eu clicar aqui em nova coluna, vamos criar agora uma coluna que eu vou chamar de margem percentual. Como é que seria o percentual dessa margem? Seria a margem de vendas que eu acabei de calcular, né, dividido
pelo meu total de vendas. Vou fazer isso. Vou dar Enter. Isso me daria um valor em percentual. Eu posso até selecionar essa coluna e transformar ela aqui ó, em percentual. E ela vai ficar com esse percentual. Certo? Tá vendo aí meus percentuais de venda? São bem altos, inclusive, né? Eu que coloquei de propósito aí uns valores meio altinhos. Então, se eu for aqui dentro do meu relatório, eu vou explicar para vocês aqui um problema do meu contexto de linha. E tem aqui já mais algum problema, ó, que eu vou colocar para vocês agora. O problema das colunas e das tabelas calculadas é que elas são estáticas, tá? Como assim estáticas, professor? Quando você cria uma coluna e uma tabela calculada, você está fisicamente aumentando o tamanho do seu arquivo, do seu PBX, do seu relatório. Então o Power BI processa isso daqui linha a linha. Ou seja, ele demora para fazer esse processamento. Já as medidas, por elas terem um contexto de filtro e serem globais, elas são dinâmicas. Elas são dinâmicas, tá? Ou seja, elas só são calculadas no momento que existe um contexto de filtro. Então elas são bem mais leves. Então toda vez que a gente quiser fazer algum cálculo, fazer alguma análise dentro dos nossos dados, alguma regra de negócio, a gente sempre usa medidas, tá? Porque elas são mais leves, mais rápidas, elas melhoram a performance do nosso relatório. Já aqui não. E tem um outro problema. Esse contexto aqui de linha, ele nos impede de fazer algumas análises. Exemplo, eu vou criar aqui uma matriz, tá? Eu vou colocar nessa matriz, nas linhas, o nome dos meus produtos, tá? Vai aparecer aqui. Eu vou até aumentar aqui a grade, só para vocês enxergarem. O tamanho da grade eu vou aumentar. Aqui nas colunas eu vou colocar todos os meus campos. Vou colocar o total de venda, vou colocar o total de custo, desculpa, nos valores, tá? Estou colocando aqui nas colunas, mas é nos valores. Ó. Total de vendas, total de custo. E repara que as minhas colunas calculadas, elas têm até um símbolozinho diferente, né? Eu vou colocá-las aqui agora. Margem de vendas e a margem percentual. E você vai perceber que esse percentual aqui do final, ó, ele fica errado, tá? Ele não consegue calcular o percentual. O que ele está fazendo? Ele está somando essas margens aqui até o final. No caso, esse daqui não está certo. O meu valor de margem aqui não é esse total. Seria o meu total de vendas menos o meu total de custo, daria certo aqui o meu total de margem, mas esse percentual aqui seria esse total aqui da margem de vendas dividido pelo meu total de vendas. Então ele ficaria aqui com uma margem de percentual geral. Então isso aqui está errado. Por que ele calcula assim? Porque ele não consegue fazer a análise desse contexto de filtro. Qual que é o contexto de filtro aqui? Totais gerais. Tá? Ele faz o contexto de linha apenas, então ele está somando tudo aqui, porque para ele só existe um contexto de linha, ele não está entendendo o contexto de filtro desse visual, entende? Então fica com esse problema. Tem pessoas que tentam vir aqui na margem ó, e colocar, por exemplo, então se eu colocar aqui em vez da soma, né, no meu cálculo, colocar uma mediana, por exemplo, ele vai ficar certo, e não vai. Esse valor aqui está errado. Vamos fazer um cálculo só para vocês verem, ó. Eu vou fazer um cálculo aqui na calculadora. Vou pegar o nosso total de margem de vendas, que é 33.740, e vamos dividir pelo nosso total de vendas, 38.306. Daria 88%, tá vendo? Ele errou aqui. E tem algumas empresas, eu já vi, eu fui numa empresa que eles usavam isso daqui. Eles vieram aqui e colocaram a mediana e acreditava que esses totais aqui estavam certo. E quando você tem uma hierarquia de dados aqui dentro do produto, por exemplo, lá tinha categoria de produto. Ele erra também nos subtotais das categorias. Então, você erra todo o cálculo se você for basear a sua conta nisso daqui. Então, não é uma mediana, é diferente, tá? A gente tem que fazer o cálculo real. Então, para isso, a medida ela funciona muito bem, porque ela entende o que são contextos de filtros. Ela sabe o que é esse contexto total. Então a gente consegue fazer todo esse cálculo aqui que a gente fez de um jeito bem mais leve, mais rápido, dinâmico, usando as medidas. Então vamos aprender a fazer com medida? Só que nós vamos aprender a fazer isso na próxima aula, na parte 2 desse vídeo aqui, tá bom? Então se você quer a parte 2, deixa aqui seu comentário e deixa o like nesse vídeo, que eu vou fazer a parte 2 aqui dele, criando medidas, e aí com as medidas tem uma diferença. Você está vendo que eu não usei nenhuma expressão aqui até agora, eu só usei cálculos matemáticos básicos. Então eu fiz subtração e divisão.
Quando a gente vai para as medidas, a gente precisa usar as expressões em DAX. Então, se você quer esse vídeo 2, deixa aqui o seu comentário, curte esse vídeo, que você vai ajudar muito esse canal a crescer e eu entender que vocês querem cada vez mais conteúdo. Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você tem vontade de aprender Power BI, de usar o Power BI no seu trabalho, mas você se sente com uma certa dificuldade, até uma complicação na hora de aplicar os conceitos? Sabia que isso pode ser porque você não aprendeu de um jeito fácil, com alguém que te ensine com um método prático? E é por isso que eu, Marcelo Leite, consultor e instrutor em Power BI, eu vou fazer a minha Masterclass Descomplicando Power BI. A data vai estar aparecendo aqui para vocês na tela. E se você quiser se inscrever, clica no botão aqui embaixo. Se inscreva, que eu te aguardo lá para que você possa aprender Power BI de forma simples e descomplicada.